Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, graças a Deus, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso programa Encontro com a Palavra, um programa que acontece a segunda, quarta e sexta-feira, ao meio-dia, e hoje, dia 3 de maio de 2021, meio-dia e 5 minutos, está mais uma vez entrando no ar o programa Encontro com a Palavra, que tem o objetivo de compartilhar estudos da palavra de Deus com uma certa direção, na edificação da nossa vida cristã, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os seus preceitos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como diz lá em João 8,32, e Oséias capítulo 4, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Ele clama, né, a própria palavra clamando a necessidade de ser conhecida, de ser não só conhecida, mas também anunciada. E também não só ser conhecida e anunciada, que essa palavra venha causar uma transformação na nossa vida de uma forma preciosa, poderosa e maravilhosa no nome de Jesus. Então seja bem-vindo mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, numa nova série. Semana passada terminamos uma série chamada Vida Cristã, o que é ser cristão, e agora nós estamos começando uma nova série essa semana, baseada no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, que fala das obras da carne, frutos do Espírito Santo, trazendo uma orientação, trazendo uma advertência, trazendo um ensinamento, um incentivo a nós buscarmos essa vida espiritual, mesmo que seja difícil, porque somos carnais, enfim, mas Paulo sempre, a Bíblia Sagrada, não Paulo, né, a Bíblia Sagrada, porque ela é inspiração divina, a Bíblia Sagrada vem sempre trazendo essas notícias de nós estarmos sempre buscando a esse crescimento, essa vida espiritual. Lógico que quando nós temos uma vida espiritual legal, nós vamos confiar mais na palavra, vamos ter muito mais confiança na Bíblia Sagrada, enfim, vamos ter mais confiança nas promessas de Deus para a nossa vida. Então é muito importante nós conhecermos. Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça é o poder que nos capacita, é o favor não merecido, e o conhecimento a gente adquire pesquisando, ouvindo, aprendendo, lendo, isso é muito interessante, né? Graças a Deus. Então, estamos começando agora em maio uma nova série. Esperamos que essa série seja gratificante, seja frutífera na nossa vida de uma forma preciosa e maravilhosa. Esperamos que essa série venha acrescentar coisas preciosas na nossa vida e nos ajudar a ser bons cristãos, cristãos espirituais, né? E vamos falar do livro de Gálatas, aonde nós aprendemos no mês passado que Gálatas foi comparada a um cristão criança, né? Imaturo, infantil, por causa do retornar às bases da doutrina judaica, querendo se escravizar, ou seja, sendo escravos da lei outra vez, sendo que para a liberdade nós somos chamados, vai ser muito bacana. Então, desculpem, a proposta nossa hoje, a partir de agora, nessa série pegarmos a base dessa passagem bíblica que fala das obras da carne e frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Então, vamos pegar essa base que traz essa palavra de amadurecimento. Paulo mostra, olha o que é carne, olha o que é espírito, olha o que é criança e olha o que é adulto de uma forma espiritual falando. Então nós vamos pegar essa carta de Gálatas e nós não vamos nos aprofundar nela. Vamos falar por que Paulo escreve, por que Paulo notifica, traz essa comparação, essa diferença entre a obra da carne e os frutos do Espírito. Então, nós vamos mostrar, nós vamos ver por que Paulo faz essa diferença, para que ele traz essa diferença. Então, nós vamos pegar a carta dos Gálatas e nós vamos
dá uma olhadinha nela, não de uma forma aprofundada, senão vamos gastar alguns meses, alguns dias, mas vamos trabalhar sobre essa questão, para nós termos uma ideia do que Paulo está falando e o porquê que Paulo está dizendo, trazendo essa palavra, né, para essa igreja, e não só para ela, mas para nós, dentro de uma forma geral, num contexto espiritual maior e mais amplo. Amém? Então vai ser essa nossa estrutura a partir de hoje. Eu já gostaria de deixar algum versículo para você, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, antes dele trazer a galeria dessas obras da carne e os frutos do Espírito, Paulo, ele mostra o porquê deste conhecimento, o porquê deste esclarecimento, o porquê desta informação. Ele diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, para que não faça o que deseja, o que quer fazer. Na nova versão internacional diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito, como um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha que coisa interessante. Então é uma informação que vai nos nortear a conseguir fazer aquilo que é bom, não aquilo que é ruim. Vai nos dar forças, ou seja, vai nos mostrar como fazer aquilo que nós desejamos. Tenho certeza que o que você deseja fazer é algo bom, que não vai prejudicar a sua saúde, nem a sua vida espiritual, nem a sua família, nem os seus negócios. Então nós sabemos que você tem um desejo bom, mas às vezes você não consegue alcançar o que você deseja por causa dessa luta entre o espírito e a carne. Ou seja, entre aquilo que é fruto nosso, humano, e o fruto do Espírito Santo. O fruto que Deus nos libera, que o Deus nos dá. Então ele coloca uma questão muito interessante do não fazer, do não realizar, do não completar, do não ter ou ter sucesso. Então, às vezes, isso pode nos ajudar, com certeza, vai nos ajudar a entender o porquê que eu não consigo ser feliz como Beltrano, Ciclano é feliz. Por que eu não consigo estar firme como fulano, Beltrano está? Por que eu não consigo ser emocionalmente alegre, fiel ou firme? Por quê? Então, a palavra de Deus nos traz essa resposta, como nós já temos vendo aqui, porque existe uma luta muito grande, uma oposição muito grande. Você deseja fazer aquilo que é legal, aquilo que é bacana, mas tem um lado da carne que puxa para trás, né? Ou te conduz para um outro caminho. Por isso que eu vou repetir, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam fazer. Olha que coisa interessante. Olha como que Paulo já trata de uma forma legal essa parte de Gálatas, né? Mostrando que que o não fazer, o desejar e o não alcançar está ligado nessa questão do espírito contra a carne, e eles ficam lutando entre si. Até na mês passado falamos que vencerá aquele que nós alimentamos mais, vencerá aquele que nós nutrimos mais, né? Vencerá aquele que nós mais abastecermos. Ou seja, se eu estou abastecendo a minha vida, né, com coisas carnais, com informações, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço, então vai ser difícil eu conseguir fazer alguma coisa que eu desejo. Lá em 2 Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 6, diz algo muito bacana. Diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa luta, não são carnais, olha, mas sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas.
destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olha que informação muito bacana. Primeiro, porque as nossas armas da nossa milícia, ou guerra, ou luta, ou batalha, não são carnais. Ou seja, já mostra que a gente precisa fazer uma diferença. Já está nos mostrando que é necessário nós analisarmos e vermos, poxa, se eu estou numa luta, se eu estou numa batalha, se eu estou numa peleja, se eu estou numa milícia, e eu estou nessa batalha, então eu tenho que entender que as minhas armas não podem ser carnais, porque senão eu não terei sucesso. Então já começa a mostrar, lá respondendo o que Paulo fala em Gálatas 5,17. Não conseguem fazer concluir o seu desejo. Por quê? Eu estou lutando. Olha, que bom, bacana, você está lutando, esse sinal que alguma coisa você quer conquistar ou vai conquistar. Mas por que eu não consigo? Porque às vezes as suas armas não são as armas adequadas nessa guerra. São carnais, como Paulo fala aos 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ou 6. Mas aí ele fala assim, olha, mas essas nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha que coisa bacana. Quando nós aprendemos, nós formos lá nos frutos do Espírito, falar das obras da carne e o fruto do Espírito, nós vamos aprender a derrubar essas fortalezas que a carne levanta ao nosso redor, no nosso coração, na nossa alma, impedindo às vezes de que uma revelação penetre dentro de nós e nos ajude a vencer, a romper para a glória do nome de Jesus. Olha quanta coisa bacana, se nós dermos um pouquinho legal de atenção, quanta coisa bacana nós vamos poder aprender, e o aprender vai poder nos ajudar a vencer para a glória do Senhor Jesus. Amém? Olha que legal. Então, olha só, quando eu conheço e faço, e quando eu conheço e tenho, quando eu conheço e consigo fazer a distinção do que é a obra de carne, o que é a obra do Espírito Santo, e quando eu tenho a graça para poder me apegar às obras do Espírito, a palavra de Deus completa isso daqui. Eu vou ter condições de destruir os conselhos. Que conselhos? Conselhos negativos, conselhos pessimistas, conselhos ruins, conselhos que vai me travar, que vai me segurar, conselhos, péssimos conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uma outra coisa, tudo aquilo que vem se opondo àquilo que Deus já deixou escrito ao meu e ao seu favor. Olha que coisa maravilhosa, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, ou seja, pegando esse entendimento que nós temos, colocando, quando fala cativo, prendendo esse conhecimento que eu preciso, prendendo esse conhecimento que eu adquiro, prendendo esse conhecimento que foi me revelado, eu deixo ele preso a Cristo. Ele não pode sair de Cristo, porque senão eu terei dificuldade de fazer o que eu desejo, como Gálatas 5,17. Eu espero que você esteja entendendo. Se você não estiver, fala assim, olha, não entendi. A gente volta o raciocínio outra vez, tentando te explicar para você ter um entendimento bem legal daquilo e do benefício que nós teremos, sabendo distinguir o que é carne daquilo que é espírito, daquilo que é humano e daquilo que é espírito, daquilo que é comportamento ruim, daquilo que é comportamento bom. Porque a palavra de Deus fala que contra a lei do Espírito não há lei, contra os frutos do Espírito não há lei. E pelo contrário, a obra da carne, ela tem uma lei sobre ela. Você vai entender isso, vai ser muito legal. Então, como nós falamos, nós vamos usufruir desse livro de Gálatas,
né, que Paulo traz à tona essa palavra de orientação para esse povo que precisava crescer, que precisava romper na fé por causa daquilo que eles estavam recebendo de Cristo. Primeira coisa que nós temos que entender é que há um propósito. Paulo, a escrever a carta aos Gálatas, havia um propósito. E esse propósito era combater os judaizantes. Depois eu vou passar para você qual era a base desses homens, o que eles diziam. Automaticamente já vou dizer alguma coisa. Eram judeus que afirmavam que os gentios, para serem salvos, tinham que ser circuncidados e guardar todas as leis de Moisés. Quais as leis de Moisés? Circuncidar, vamos lá. Então, esses judaizantes eram judeus convertidos, que também haviam se convertido, mas eles tinham um detalhe, eles tinham a guarda, eles tinham as leis de Moisés, então eles começaram a dizer, esses judaizantes, olha, judeus que afirmavam que os gentios, para serem salvos, tinham que ser circuncidados e guardar todas as leis de Moisés. Então, a palavra chegou aos Gálatas, aos gentios, e esse grupo de religioso disse que para eles serem salvos, não era apenas aceitar Jesus. Olha, meu Deus, Jesus é o suficiente, Jesus fez tudo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. O Cordeiro, como nós já falamos, tinha que ser sem defeito, sem mancha, sem mácula. Esse Cordeiro tinha que ser perfeito, perfeito. Assim como Jesus foi perfeito em toda a sua vida, ele foi perfeito. Ele estudou, ele foi rabino, ele foi mestre, por isso que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a minha interpretação da lei. Ele começa a interpretar a lei, mostrando que o homem precisava dele, que iria cumprir a lei quando morresse na cruz do Calvário, para alcançar e ser alcançado pelo Evangelho, porque nós não somos e nós nunca seremos cumpridores da lei. Quando fala das leis de Moisés, eles estão fazendo uma referência aos 10 mandamentos. Depois eu vou trazer para você quais são esses 10 mandamentos, o que se refere a esses 10 mandamentos, como que são praticados e exercidos esses 10 mandamentos, os 5 primeiros, por que Jesus fala, cumprir todo o mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Ele resume os 10 mandamentos em 2 atitudes, porque os 5 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos está se referindo a Deus, e os outros 5 mandamentos estão se referindo ao próximo, ao homem, ao meu semelhante. Então ele resume esses 10 mandamentos em 2, ou seja, amar a Deus, aí vem os 5 primeiros mandamentos, não citar o nome do Senhor em vão, não adorar outra imagem e tal. Aí depois vem os outros 5, não cobiçar a mulher do próximo, não mentir e tal. Então, esses 2 mandamentos, esses 10, eles se resumem em 2, mas a bem da verdade é 2, um para Deus e um para o próximo. Por isso que ele fala, amar o próximo como a ti mesmo, ele fala sobre essas questões que nós vivemos em relação ao outro, que precisa ser trabalhado. Então, o que eles diziam? Eles afirmavam que os gentios, para serem salvos, tinham que passar pela serem circuncidados, ou seja, é como nós já aprendemos, pegar a pele do menino, do órgão genital, e ali fazer uma incisão, tirar fora o excesso. Trariam muitas coisas boas. Vou falar sobre isso também nessa série. E guardar as leis de Moisés, como nós tínhamos falado e falamos. Então, o seu principal argumento é a defesa da liberdade cristã em oposição ao ensino dos judaizantes. Então, o propósito desse livro era bater de frente, mostrar para eles que eles não precisavam mais da lei. Cristo foi o suficiente. Cristo é o suficiente. Cristo será sempre o suficiente.
Em Cristo está tudo que nós precisamos. Em Cristo está tudo aquilo que nós precisamos, nós desejamos. Nele está todas as coisas. Ele é o centro da Bíblia Sagrada. Ele é o tema da Bíblia. O tema é a salvação. O centro é ele que trouxe a salvação. Então, se eu vou a Cristo, e ele mesmo diz em João, quando o Filho do Homem for levantado, atrairá muitos até ele. Olha que coisa fantástica. Então, dizendo a seguinte coisa: eu sou o centro da necessidade do homem. Eu sou o centro das carências do homem. Eu sou o centro dessas angústias a serem curadas no homem. Então, Jesus é o centro. Então, Paulo estava defendendo a liberdade cristã em oposição a esses judaizantes que dizia: não, para vocês serem salvos, vocês têm que passar pela circuncidação, pela circuncisão, aliás, passar pela circuncisão e guardar as leis de Moisés. Mas quem? Quem guarda a lei de Moisés? O próprio Paulo diz aos romanos que Deus olhou para o mundo e não viu nenhum justo sequer, e ninguém que faça o bem. Olha que coisa interessante. Então, por isso que ele envia Jesus para poder nos ajudar. Porque quando nós paramos, quantos pensamentos negativos, ruins e atitudes negativas e ruins nós cometemos durante todo o dia? A nossa vida cristã, às vezes, não querendo aqui sair julgando ninguém, mas apenas notificando alguma coisa, quantas vezes nós descuidamos da nossa vida cristã, quantas vezes, quantas coisas estranhas nós fazemos e nós fizemos. Olha quanta coisa estranha nós já fizemos. E a gente faz, por isso nós temos que pedir perdão todos os dias, toda hora, porque pecamos ao olhar, pecamos em pensar, pecamos em falar e pecamos em agir. Olha que coisa interessante. Então, como que nós vamos cumprir a lei de Deus se todas as vezes que nós nos descuidamos e falamos o nome de Deus em vão? Israel não falava o nome de Deus como nós falamos, eles tinham a sua interpretação do nome de Deus, Yahvé, para não citar, não falar o nome do Senhor em vão. Irmãos, Deus que me perdoe, às vezes até uma pessoa que está cometendo homicídio pede perdão a Deus, fala: meu Deus, tudo em vão, tudo em vão. Então nós não conseguimos, somos conscientes, mas não somos capazes de cumprir e exercer esses mandamentos. Somos conscientes, mas não somos capazes, não desmerecendo a capacidade de ninguém, não desmerecendo a força de vontade de ninguém, mas reconhecendo que nós precisamos ir até Cristo, porque Ele conseguiu cumprir, Ele conseguiu fazer, Ele conseguiu realizar. Ele foi santo, e Ele é santo e sempre será santo. Então, o propósito dessa carta ao Gálatas, que traz essa obra da carne e frutos do Espírito, é combater os judaizantes. Já era por isso que talvez Paulo coloque essa orientação da carne e do Espírito. O livro de Gálatas é conhecido como a declaração da independência cristã, porque explica em detalhes aos cristãos que a legislação mosaica e as exigências dos costumes dos judeus não deveriam ser aplicadas, porque agora, com Jesus, havia uma nova norma, nova conduta a seguir, um novo sistema pelo qual estamos vivendo, o sistema da graça. De vez em quando aparecem aí querendo trazer as coisas de judeu de volta, nos cultos, nas cerimônias, trazendo princípios para poder se aproximar de Deus, se aproximar do Senhor, se aproximar daquilo que é de Deus. E Paulo, ele mostra que através de Cristo, agora com Jesus, havia uma nova norma de conduta a seguir, um novo sistema pelo qual estamos vivendo, o sistema da graça. O que é graça? Favor não merecido, poder capacitador
É a graça que nos capacita. Nós estamos aqui pela graça. Você está aí pela graça. Deus te capacitou a estar aqui. Deus nos capacitou a estarmos juntos nessa hora. Deus nos capacitou a estar juntos esta semana toda, às 3 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Você acha que nós fazemos por nós mesmos? Não. Existe muita resistência espiritual. Às vezes é um cansaço, às vezes é uma dor, às vezes são tantas coisas que aparecem que a gente tem que falar assim, ó, nos dê graça, nos ajude a romper, nos ajude, meu Deus, a prevalecer. Por isso que a graça. E aí Jesus, aí Paulo vem mostrando para eles, olha, opa, peraí, nós temos um outro sistema, nós não estamos sobre a lei judaica, ou seja, a lei mosaica que eles dizem, né, por causa dos 10 mandamentos serem dados a Moisés. Nós não estamos mais neles, nós temos em Cristo agora, nós temos uma nova conduta, nós temos uma nova atitude, por isso que é importante saber quais as atitudes da carne, quais as atitudes do Espírito. O livro é um lindo tratado sobre, é um lindo tratado, né? É um lindo escrito, maravilhoso escrito, sobre a libertação da lei mosaica através de um novo relacionamento com Cristo, através do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Então, é um livro lindo por causa disso. Não estou mais debaixo da lei, eu agora estou debaixo da graça. É a graça que me sustenta, é a graça que me ajuda, é a graça que me conduz, é a graça que me fortalece, é a graça que me põe contra o pecado, é a graça que me faz resistir àquilo que é contrário à vontade de Deus na minha vida. A graça é aquilo que me faz confiar em Cristo, sabendo que Ele cumpriu tudo a meu favor e eu o aceitando, sou livre da condenação da lei. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Por isso que o livro é interessante, por isso que nós vamos nos envolver dentro desse livro e saber de uma forma bem legal, bem bacana, por que Paulo fala sobre os frutos da carne e as obras do Espírito. Aliás, os frutos da carne e os frutos do Espírito Santo. Vai ser muito legal saber disso junto com você. E você é o nosso convidado. Só que não é só você o nosso convidado. Convide uma outra pessoa para participar conosco, convide uma outra pessoa para estar conosco, convide uma outra pessoa para poder participar conosco, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito bacana esse tempo, nessa nova série que vai nos ajudar a sermos cristãos abençoados na presença do nosso Deus e abençoadores também para aqueles que estarão ao nosso derredor e ao nosso redor. Amém? Bom, por hoje é só, quero te dar uma agenda dessa semana, bem rapidinho. Bom, nós entramos na semana, nossa campanha de oração essa semana, todo mês nós temos uma campanha de 7 dias de oração, na madrugada, às 3 horas da manhã. Olha que coisa fantástica, né? Talvez alguém nos interprete de uma forma estranha, né? Puxa, o camarada levanta às 3 horas da manhã e está falando que é fantástico. Ah, desculpa, vai. Mas alguém pode pensar assim, ou o cara levanta 3 horas para orar, ele não tem uma imagem diante dele, não tem nada diante dele. O cara vai, levanta de madrugada, no meio do sono, no outro dia tem que levantar cedo para orar, que o cara fala que é fantástico, esse cara é doido. Só que tem um punhado de doido junto comigo, você tá nessa também, viu? Mas o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito Santo, as coisas espirituais. Para mim, jejuar, orar, ir para vigília, para monte, levantar às 3 horas da madrugada, isso para mim é fantástico. Conhecer a Bíblia Sagrada, tentar conhecer os mistérios, né? Porque é uma tentativa de conhecer, para mim é fantástico. Alguém fala, esse cara é doido, fala que ficar no monte orando de noite, de madrugada.
debaixo de frio, de chuva, esse cara é doido. Como é que isso é fantástico? É fantástico. A gente sente a presença do Espírito Santo e a presença de Deus na nossa vida. É muito legal. Bom, mas nós estamos. Desculpa, viu? Desculpa. A gente está numa semana, né? Todo mês nós temos. Todo mês nós temos uma semana, né, de campanha antes da Santa Ceia, de madrugada. Então nós temos aí essa semana que começou hoje às 3 horas, vai até domingo às 3 horas, uma semana maravilhosa. Apresente seu pedido de oração, envolva as outras pessoas em oração, confiando, crendo no milagre e no poder de Deus. Também, essa semana e esse mês agora, temos um grande desafio. Às 3 horas da manhã é a promessa e às 3 horas da tarde é o milagre. Então, nós fazemos, eu não, né? Nós fazemos 3 horas da manhã e o pastor Sebastião fará às 3 horas da tarde. Então, nós faremos 3 horas da manhã e ele fará às 3 horas da tarde, 7 dias. 3 horas da manhã, 7 dias, 3 horas da tarde. Vai ser muito bacana. Olha, eu espero muito o mover de Deus nessa situação. Eu espero muito o mover de Deus nesse momento, nessa hora. Eu espero muito envolver. Eu espero muito a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas e sobre a sua vida também. Por isso que quando nós falamos envolve outra pessoa, para nós abençoarmos outras vidas também. Estaremos orando pelo Brasil, pela igreja, estaremos orando pelas nossas famílias. Então será muito precioso esse tempo. 3 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Não é obrigado fazer os dois horários. Você pode fazer às 3 horas da manhã ou você pode fazer às 3 horas da tarde. Vai ser transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo às 3 horas da tarde. Será no canal da igreja, no Facebook da igreja, nesse canal nosso, da igreja, nosso não, né? Da igreja, e você vai poder participar da sua casa, ou pela madrugada às 3 horas, ou às 3 horas da tarde. Vai ser muito legal, vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? E essa semana, quarta-feira, amanhã, é Escola de Sabedoria. Estamos dentro de um assunto muito importante, falando sobre a fragilidade do homem, conhecendo o nosso inimigo, o nosso adversário. Quarta-feira à tarde, 3 horas, quarto elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. À noite, um grande encontro de mulheres, Vai ser uma bênção, né? Toda primeira quarta-feira é encontro de mulheres. Então participe, vá participar, uma palavra bacana, um culto bem bacana, bem legal, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos os cultos familiares, enfim. E na sexta-feira, o quinto elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. No sábado, mocidade com batismo nas águas. Vai ser sábado, vai ser uma bênção. Sábado nós vamos fazer um batismo nas águas. Domingo de manhã, 8 horas, Santa Ceia. 9h30, Santa Ceia. 5 horas, Santa Ceia. 6h30, Santa Ceia. Então, no dia de Santa Ceia, são 4 horários. Né? Preste bem atenção. Somente no dia de ceia, para nós não termos aglomeração. Primeiro horário, 8 horas. Segundo horário, 9h30. Terceiro horário, 5 horas da tarde. E o quarto horário, 6h30 da noite. Para não termos aglomeração e você participar. E graças a Deus, a igreja está totalmente equipada, está todo mundo numa bênção. Glória a Deus, aleluia. Não deixa o diabo falar que não tem doença na igreja, não. Graças a Deus tem doente, sim. O doente entra lá e sai curado para a glória de Jesus. Vai lá, recebe a oração, a unção com óleo consagrado e vai embora para casa abençoado. Mas o diabo não gosta da igreja aberta, fica falando coisa que não deve por aí. Tem que repreender essa voz do diabo, a voz de Satanás, que nos atrapalha estar na presença de Deus, né? De congregar na presença de Deus. E se prepare para o programa Culto Doméstico que começamos em agosto.
Domingo tivemos um culto temático, bacana, legal. Então se prepara para que em agosto você comece a fazer o seu culto doméstico. Não é uma célula onde você convida, não. É o culto doméstico, você e sua família. Nós vamos estar orientando, vamos ter um encontro para poder nós trabalharmos sobre isso, te incentivar, falar, mostrar, orar por você. Eu quero muito mais nesse encontro, muito mais orar por você do que estar te conduzindo em alguma coisa. Vai ser uma bênção. Nós vamos ficar 3 meses orando. 3 meses orando para Deus nos abençoar no nome de Jesus. Amém? Bom, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento que nós passamos nessa primeira palavra de introdução. Quarta-feira também vamos estar mais introduzindo, mais dentro de uma introdução, mas vai ser muito legal esse estudo. Compartilha com alguém, eu sei que o horário é desafiador, meio-dia, mas deixa ligadinho lá, a gente vai ouvindo, vai compartilhando. Depois a gente vai lá no Face, no YouTube, Deus, a palavra vai estar lá, a ministração vai estar lá, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos abençoar, ou melhor, continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, por nós estarmos aqui, meu Pai, nesse momento, nesse instante, para a glória do teu nome. Pai Santo, te bendizemos pela leitura da tua palavra, que nos mostra o quanto o Senhor é o suficiente para nós, para todas as nossas estruturas, familiar, financeira, ó Deus, emocional, espiritual. Tu és o essencial, tu és o tudo para nós. Ó Deus, o Senhor é o suficiente para nós. O Senhor é a água que nós precisamos no momento da sede. O Senhor é o pão que nós precisamos no momento da fome. Mas o Senhor também é o ombro, meu Pai, para quando estamos cansados, sobrecarregados de tantas coisas, meu Pai, às vezes dores e problemas. O Senhor é o ombro, o Senhor é um amigo que nós podemos contar. E nós te louvamos por isso. E nesse momento queremos colocar, ó Deus, cada família, cada lar, cada um, meu Pai, que está conosco, meu Pai, nesse momento, ou que estará nos assistindo, ou ouvindo algo da tua parte, queremos que o Senhor o abençoe de uma forma muito preciosa e poderosa. Seja suficiente, meu Pai, para essa pessoa. Meu Pai, às vezes, o que nós precisamos não é muito, mas é o suficiente. O que nós precisamos não é a abastância, nós precisamos do suficiente. E o Senhor é para nós, Pai, porque o pouco que o Senhor nos dá se torna em nós a grandeza, como o Senhor disse àquela mulher no poço de Jacó: a água que eu lhe der lhe dará, criará em você uma fonte de água viva. Um copo se torna uma fonte, um copo se torna, meu Pai, uma fonte inesgotável. Pai, e que o Senhor seja essa fonte inesgotável na vida do teu filho. É o Deus liberando cura sobre ele, liberando, meu Pai, a resposta do impossível sobre ele, liberando, meu Deus Todo-Poderoso, a tua bênção sobre ele de uma forma maravilhosa. Sobre ele e sobre, meu Deus, os teus filhos, os teus queridos. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. E assim nós te agradecemos para louvor e glória do teu nome, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Amém, amado de Deus, glória a Deus, aleluia, maravilha. Bom, quero te desejar uma tarde abençoada na presença do nosso Deus, uma tarde muito preciosa no nome de Jesus.
E também uma semana cheia de bênção no nome de Jesus, tá bom? Hoje, 3 horas da tarde, vai ser ao vivo. Amanhã de madrugada, às 3 horas, ao vivo, tudo para te ajudar, motivar, te ajudar a romper, a alcançar o que você deseja, como lemos em Gálatas 5,17. E está aí a agenda dessa semana, aproveite, se envolva, participe, né? Me desculpa a expressão, não fica de bobeira aí, não, vamos nos envolver, porque Deus tem muita coisa preciosa para nós. Nós cremos nisso, nós confiamos nisso, porque a Bíblia Sagrada diz isso. Algumas pessoas, às vezes, precisam ficar assim, eu quero sentir, não. Aquele que está próximo de Deus, ele não precisa sentir, ele precisa crer. Crer nas palavras e nas promessas de Deus. Sente e quer sentir aquele que está longe, aquele que está afastado, aquele que não está dando muita ideia às coisas de Deus. Aí ele fica sentindo o anjo em casa, sentindo isso, sentindo aquilo, vendo. Não. Quando nós estamos próximos de Jesus, nós precisamos crer em Jesus, crer na palavra dele, crer nele. Então se aproxime de Deus. Quanto mais você se aproxima, mais você vai crer, mais você vai confiar naquilo que ele deixou escrito. Amém? Grande abraço, Deus abençoe, boa tarde, até amanhã, até quarta, até sexta, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um grande abraço.